de todo nome. E Ele é o autor a quem nós devemos nos render. É a Ele que nós precisamos nos render. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus. E esse texto, essa carta, é uma carta lindíssima. O tema desta carta, o tema principal da carta de Filipenses é alegria. E eu imagino que vocês já saibam, mas se não sabiam, vão ficar sabendo, que essa carta foi escrita por Paulo e ele estava preso. E mesmo estando preso, ele faz uma apologia, ele destaca sobre alegria, nos fazendo entender que a nossa alegria, ela não está atrelada às circunstâncias. Porque o versículo-chave desta carta é Filipenses 4:4, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegria não está nas circunstâncias. Mas ele vai dizer, alegrai-vos só quando tudo está bem. É assim? Não. Alegrai-vos quando? Alegrai-vos sempre. Em quem? No Senhor. Então eu quero que você se renda a Ele nesta noite, dizendo, Senhor, independente de qualquer coisa, eu vou me render ao Senhor. Eu entrego o meu coração, a minha vontade, os meus planos, os meus projetos ao Senhor. Eu me rendo, Senhor, na certeza de que a Tua vontade é a melhor para mim. É o melhor para mim. E quando nós paramos esse texto, meu Deus, a epístola toda é maravilhosa. Eu prometo que eu volto outro dia para falar sobre ela, mas eu vou ser rápida hoje. Mas você pode ler em casa, fazer aí um resumo de cada capítulo, e você vai perceber a grandeza. Eu quero me ater a esses 6 versículos. Quando Paulo vai dizer, olha, nos chamar atenção para essas verdades de uma rendição total e incondicional àquele que pode todas as coisas. Só que para a gente entender um pouquinho sobre essa carta, eu vou ler aqui, vocês podem abrir também, em Atos 16. Essa carta, ela é muito interessante. A gente vai encontrar aqui como que a gente pode, então, aprender sobre rendição total, sobre rendição. E a primeira oportunidade que nós temos para aprender sobre rendição total é aprendendo com Paulo. Paulo estava indo para a Ásia. Ele com a equipe, vamos para a Ásia. Vamos fazer um trabalho lá. Aí, certa noite, tem uma visão em Trode. E percorrendo a região Frígio-Gálata, Atos 16:6, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode, e à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, olha que interessante, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado
para lhes anunciar o Evangelho. Ele não ficou questionando Deus, não. Mas Deus, já fizemos toda a viagem, já organizamos, já temos o nosso planejamento estratégico. E agora o Senhor diz que não é para ir para a Ásia. Ah, não, eu quero uma justificativa, eu vou fazer uma prova aqui. Não. O texto diz que assim que ele teve a visão, imediatamente, eles procuraram partir para o destino que Deus deu para eles, porque ele tinha concluído que Deus havia chamado para anunciar o Evangelho. Como que nós nos rendemos totalmente? Ouvindo a voz de Deus e obedecendo imediatamente. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus. E aí vai ficar um deverzinho de casa para vocês lerem em casa. Só que aí ele foi. E chegando lá, chegou na cidade, vou fazer um resumo. Eles foram achar um lugar para orar. E para onde eles foram? Em frente ao rio. E quando eles chegaram lá, tinham algumas mulheres, um sábado à tarde, que também estavam ali orando. E eles foram e pregaram o Evangelho para aquelas mulheres. E dentre aquelas mulheres tinha a Lídia, uma mulher rica. E ela foi tão impactada, ela aprendeu, quis aprender mais de Deus. E a Bíblia diz que Lídia e sua família foram batizados. E vai chegar um momento que ela vai dizer, se eu achei graça diante de Deus e diante de vocês, se hospedem aqui em casa. E naquele encontro, a primeira igreja na Europa foi aberta. Uma mulher, algumas mulheres, no sábado à tarde. Certamente não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha. Se fosse hoje, não sei como é que ia ser, não. Mas, graças a Deus que não foi hoje, né, ainda. Mas hoje, nós temos essa responsabilidade. Nós temos a tecnologia em nosso favor. E aí você pode, sim, mandar a mensagem de Deus para todo mundo. Como que eu posso me render totalmente? Aprendendo com Paulo. Essa igreja foi uma igreja estratégica. Paulo não foi para a Ásia, mas aquela cidade, ela fazia divisa entre Ocidente e Oriente. Era uma estratégia de Deus. E aquela igreja foi uma igreja que participou do ministério de Paulo. E esta carta nasce com esse propósito de Paulo escrever para eles, para aquela igreja, agradecendo a generosidade, o amor, o cuidado que aquela igreja tinha com ele e a sua equipe. Ele estava dizendo, cuidado com os falsos mestres. Sejam felizes, tenham unidade, vivam o evangelho cristocêntrico. E nós aprendemos sobre isso hoje. Ele nos chama nessa quarta-feira de vitória, para que nós nos rendamos ao Senhor da nossa vida. Talvez no seu trabalho as pessoas nem saibam que você é cristão, cristã. Nós oramos aqui pela nossa família, pela nossa parentela. Nós precisamos chorar por eles. Nós precisamos evangelizá-los em oração, em testemunho. Nós estamos em guerra, queridos.
A guerra é espiritual, o mundo é espiritual, ele é mais real do que o natural. O inimigo está tentando tragar, inclusive, a nós. A Bíblia diz que nós não podemos ir à casa do valente forte. A Bíblia não nos engana com relação ao nosso inimigo. E não iremos tomar a presa do valente, sem primeiro manietá-lo. Mas nós estamos assim, tipo aquele corinho, deixa a vida nos levar. Sem nada ser engraçado com esse corinho. Nós não podemos deixar a vida nos levar, não. Nós precisamos entender que o nosso tempo aqui tem data marcada. Assim como o nosso sofrimento tem prazo marcado, a nossa vida também. E nós precisamos aprender com Paulo. Paulo vai dizer, eu não tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Qual tem sido o testemunho do Evangelho da graça de Deus em minha vida, em sua vida, para essa geração corrompida e perversa? Ou nós estamos achando que está tudo bem com o Brasil? Ou nós achamos que está tudo bem? Nós tivemos aqui um workshop aqui no sábado passado. Eu me importo, você se importa também? Nós teremos agora, no início de julho, um curso, Sermão Moderno. E aprender a pregar, aprender a estudar a Bíblia, não é só para pastor, não. Todos nós precisamos, todos vocês precisam. Ou a gente diz, não, esse aí eu não gostei não, porque isso aí é para pastor que prega. Lídia não era nem salva. Ela reuniu com mulheres para orar. Qual tem sido a sua agenda de oração? Qual tem sido o seu envolvimento com a jornada de oração? Qual tem sido o seu envolvimento com a transcrição da Bíblia? Qual tem sido o seu... Eu não estou apontando não, está aqui para mim, por isso está quietinho o dedo. Qual tem sido o nosso envolvimento com evangelização? Ele diz, eu vou mudar, eu entendi que Deus quer que eu vá para pregar o Evangelho. É para isso que nós estamos aqui. O trabalho secular não é trabalho secular, é ministério que Deus colocou na sua mão para você testemunhar lá onde você está. Se renda totalmente ao Senhor. Dizendo, Deus, como Paulo, que era fazedor de tendas, eu quero fazer tendas, eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar dos casamentos que são casados, eu quero cuidar dos meus filhos, dos meus sobrinhos, eu quero cuidar dos meus irmãos, eu quero cuidar da igreja. Aprendamos com Paulo a nos render. A igreja da Ásia foi alcançada. João vai chegar lá, vai escrever 7 cartas às igrejas da Ásia. O Evangelho não deixou de ser pregado na Ásia, porque a missão foi dada para que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Será que nós estamos pregando para os nossos colegas lá no seminário? Na disciplina de evangelismo, tem uma responsabilidade. Você vai fazer um vídeo lá no seu trabalho, onde você estiver. Tem quem não estava, quem estava aposentado evangelizou no prédio, né, meninas? Evangelizou lá os colegas, enfim. O pessoal dos bombeiros lá evangelizou colegas lá no corpo de bombeiro. Vidas, como é o lema? Vidas alheias, riquezas
salvar. A Bíblia diz: livra os que estão sendo levados para a matança, se é que pode salvar. Se renda. Diga a Deus: eu vou contar para as pessoas o que o Senhor fez na minha vida. Eu vou contar para as pessoas quem o Senhor é na minha vida. Vamos seguir, eu disse que ia ser rápido. Meu Deus. Em que você está preso? Paulo vai dizer, a palavra de Deus, estou preso, mas a palavra de Deus, ela não está algemada.